Esse é o Grupo Lagamar. A gente vai apresentar um podcast agora referente à prova de habilidades de comunicação do dia 4 de dezembro. Meu nome é Lucas. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Arthur. Eu sou o Thiago. E a gente vai falar um pouco sobre o suicídio e relacioná-lo com o tema da habilidade de comunicação em si. Então, o suicídio ele nada mais é do que um gesto de autodestruição que vai ser diretamente relacionado com o desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha que não tem necessariamente etnia, não tem gênero, não tem idade e nada mais é do que o ato de causar a própria morte de forma intencional. Então, querendo ou não, um tema que está sujeito a qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade, de qualquer ciclo social, que vive em qualquer tipo de realidade ou em qualquer contexto. Sim, e o suicídio ele acaba sendo um tema muito complexo porque justamente ele não tem uma receita pronta, né? Ele não é uma patologia que se desenvolve de uma forma linear. Não, ele pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer forma. E por mais que existam fatores de risco para que ele aconteça, né, que a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, não necessariamente é necessário que haja esses fatores de risco, né? A pessoa, tipo assim, o suicídio ele não ele pode acontecer com a pessoa, o suicídio ele não é culpa da pessoa, né? Ele pode acontecer com qualquer um. E nas formas de tratamento também que a gente vai discutir, não cabe também a gente levar o suicídio como algo ruim, como algo culposo para a pessoa, né? Então não vale a pena a gente culpar a pessoa, julgar a pessoa, falar que a pessoa tem tudo, que a família dela é boa, o emprego dela é boa, por que ela está pensando nisso? Por que não? Porque o suicídio, a depressão, né, que é um dos agravantes, ele pode acontecer com qualquer pessoa e é muito complicado mesmo da gente lidar com isso, né? Existe um dado da OMS também, inclusive um dado recente, 10/9 de 2020, que vai dizer que o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Né? E dentro desse contexto, o suicídio se torna um grande problema de saúde pública mesmo. Né? No Brasil, cerca de 2 mil pessoas vão tirar a vida por ano relacionado a problemas com suicídio, e isso é quase 6% da população. Então, no mundo, a OMS traz um dado de que cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano. Né? Então, o Brasil é o segundo país que está no ranking do suicídio, né? Na segunda posição no ranking de suicídio entre jovens, de modo que ele vai perder apenas para os Estados Unidos. Isso que o Lucas falou é importante porque mesmo que esses dados eles sejam assustadores, né, do suicídio ele está entre as 3 principais causas de morte, né, de pessoas entre 15 e 44 anos de idade, ainda assim é uma grande subnotificação, né, porque muitas vezes só é investigado a causa da morte e não a intenção, né? Então, por exemplo, não é muito, por mais que seja perguntado, é muito difícil de se determinar se foi um homicídio, se foi um acidente, né? Por exemplo, há muitas pessoas que praticam, né, o autoextermínio por meio de acidente de carro, né? Então, há essa subnotificação, né, que é muito complicado da gente analisar, até porque o suicídio ele não deixa isso muito expresso, né? Então, às vezes a pessoa ela se suicida e as pessoas elas ficam até surpresas, falam, nossa, mas a pessoa ela tá com a família tão boa, ela acabou de passar no vestibular, tá tudo bem com ela, por que ela fez isso, sabe? Então, às vezes a pessoa é encontrada morta dentro de casa e ela é notificada como causa da morte desconhecida, né? E isso tudo, né, vai contribuir para levar a uma das principais questões que estão em volta do suicídio nos tempos atuais, né, que é possível prevenir o suicídio? Algumas pessoas podem ajudar de alguma forma a prevenir que outras pessoas tenham tendências suicidas e chegam realmente a cometer suicídio. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela falou que 90% dos casos de suicídio que ocorrem no mundo poderiam ser prevenidos. Só que para que isso aconteça, a gente teria que mudar toda a nossa visão sobre todo o tema do suicídio, porque até hoje ele ainda é visto muito como um tabu, né? Existem diversas campanhas como Setembro Amarelo e inúmeras outras políticas públicas que o próprio governo brasileiro tem buscado, né, para melhorar na prevenção do suicídio. Só que mesmo assim existe um grande tabu quando se fala desse assunto. Muitas vezes por
falta de conhecimento, né, sobre medidas preventivas que existem, a pessoa ela acaba cometendo o suicídio que poderia ser prevenido com uma simples ligação para alguma organização, né, que pode conversar e auxiliar com essa pessoa. Só que isso ainda não é muito divulgado. Como, por exemplo, no Brasil, tem a rede voluntária de prevenção, que já atua, né, nessa prevenção do suicídio há mais de 50 anos, e mesmo assim não é algo que você vê sendo muito divulgado, ou que muitas pessoas que, mesmo que tenham tendências suicidas, as pessoas não acabam sabendo que existe esse centro de apoio para elas. E nessa questão da prevenção é muito importante citar um principal fator de risco, que é uma tentativa de suicídio não sucedida, né? Porque existem dados da OMS que uma pessoa que ela já tentou o suicídio, ela tem uma probabilidade 100 vezes maior de cometer de novo esse suicídio em relação à pessoa que não cometeu, né? Existe até um estudo mesmo da própria OMS, que ela separou um grupo de 2.200 pessoas e ela fez 2 tipos de tratamento para esses dois grupos. O primeiro tratamento, ela deu um tratamento convencional, né, que seria uma pessoa que chegou no hospital com uma tentativa de homicídio, de suicídio, deu acompanhamento, deu remédio antidepressivo e fez o procedimento padrão. E o outro grupo, ele fez um acompanhamento mais humanista, assim pode dizer, né? Porque teve um acompanhamento maior psicológico e tudo. E o dado foi que o grupo que teve esse acompanhamento mais humanista, né, com acompanhamento psicológico, né, por mais tempo, e não foi mandado embora para casa, né, teve alta e foi mandado embora para casa, não, que teve o acompanhamento, ele teve uma taxa de suicídio 10 vezes menor, né? Então, o tratamento convencional de tratar o suicídio como uma doença comum, que a pessoa chega lá com resfriado e você dá um remédio e ela vai embora, isso não vale, porque o suicídio ele acaba sendo uma doença crônica, né? Porque a pessoa que tem tendências suicidas, ela vai continuar com aquela tendência, a não ser que algo mude na vida dela, né? Inclusive, é interessante a gente ver que o suicídio ele tem diversos tipos de causas diferentes, né? O suicídio ele pode variar desde solidão até mesmo em questão cultural, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, alguns rituais que estão associados ao próprio suicídio, né? Existe o ritual de suicídio japonês, que ele partiu de um samurai que vai utilizar o suicídio como forma de própria redenção, né? Como se ele precisasse se suicidar para tentar provar alguma coisa, ou para tentar se culpar por algum determinado motivo, né? Dentro desse contexto também de suicídio cultural, existem, por exemplo, dentro de um contexto mais atual, principalmente nos séculos 20 e 21, os pilotos kamikaze, por exemplo. E uma coisa que a gente pode citar seria, por exemplo, o 11 de setembro, né? Que muitos pilotos vão se chocar contra, no caso, as Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, não necessariamente como uma forma de guerra, mas sim como uma forma cultural, né? E levando em consideração as causas do suicídio, é sempre interessante a gente entender que esse suicídio ele vai ter diversas causas diferentes, que para muitas pessoas que não passam por aquilo, podem ser subentendidas, né? Podem ser entendidas como algo que não seria uma certa condição, não teria esse motivo. Mas o suicídio, assim como já foi citado aqui, ele é algo muito subjetivo, então cada pessoa vai entender ele de alguma forma, vai entender sua necessidade de alguma forma e vai perceber que precisa ou não, ou que tem vontade de realizar aquele negócio, aquele ato, né? Então, a partir disso, o suicídio é algo muito subjetivo, que vai estar associado diretamente à pessoa que realiza o ato, não necessariamente àqueles que estão ao seu redor. A grande dificuldade para que seja realizada uma prevenção ao suicídio é que é interessante que a pessoa que tem a tendência suicida, ela precisa ser diagnosticada, né? Eles precisam identificar essa pessoa em situação de vulnerabilidade mais precocemente. Então, eles vão identificar essas circunstâncias que favoreceram a pessoa a ter aquela mentalidade e a aplicar medidas que sejam mais eficazes para que ocorra essa prevenção. Dentre essas medidas aí, muitas vão estar voltadas a melhorias da qualidade de vida. Alguns países aplicaram uma redução
do acesso às pessoas a armas letais, e a grande dificuldade realmente de você conseguir prevenir suicídio é fazer esse diagnóstico precoce de uma pessoa que possui essa tendência. E nessa questão da prevenção, um ponto muito importante, né, porque como foi destacado, né, o suicídio ele não tem uma causa definida, né, mas existem esses fatores de risco que aumentam a probabilidade disso acontecer, né? E um desses fatores de risco é a questão das drogas, né? Porque indivíduos que entram nessa vida, essa questão da droga, ela vai se associar a problemas familiares, né? Que essa pessoa vai começar a ter, né? Por repulsão dos familiares, de amigos que têm uma postura mais rígida contra isso, né? Vai afetar ele socioeconomicamente, né? Porque a gente vê que muitas pessoas elas deixam de fazer suas obrigações, né? Seu trabalho, estudo, e acabam entrando nesse mundo e não tem mais volta, né? E isso é um agravante muito grande também, porque muitas drogas elas causam efeitos neurodepreciativos, né? Então a pessoa ela começa a ter problemas mentais mesmo, de depressão, ansiedade, enfim, por causa disso, né? Então essa questão das drogas ela também é um fator de risco que pode ser evitado, né? Por meio de campanhas, enfim. Inclusive, essa questão do suicídio, ela está até mesmo associada um pouco à promoção da saúde, né? Muitas das vezes, as pessoas que passam por esse tipo de ato ou têm esses pensamentos relacionados ao suicídio, são pessoas que consideram a sua qualidade de vida uma qualidade de vida muito aquém daquilo que eles esperavam, né? Então, as pessoas, muitas das vezes, elas não têm a qualidade de vida que elas precisariam. Elas entendem que a qualidade de vida delas é aquém daquilo que elas queriam que fosse. Então, pode ser relacionado a diversos tipos de problemas, né? Problemas no trabalho, problemas conjugais, problemas com pais, com filhos, problemas associados à família de modo geral, problemas associados ao próprio círculo social. Então, uma das principais causas que é abordada com relação à questão do suicídio entre os jovens seria principalmente a questão de relacionamentos, não necessariamente relacionamentos amorosos, mas relacionamentos sociais de modo geral. Então, uma das coisas que mais é abordada como causa de suicídio, principalmente entre os jovens, seria o bullying, né? O bullying que muitas das vezes é praticado essencialmente dentro das escolas e que, na grande maioria das vezes, a gente nem fica sabendo, né? Então, o jovem principalmente passa por essa situação e, na grande maioria das vezes, se sente reprimido a conversar com alguém, ele se sente sozinho, se sente dentro de um antro mesmo de solidão, e acaba por não conseguir pensar direito naquilo que ele deveria fazer, ou nas pessoas que ele poderia ouvir, ou nas pessoas que poderiam ouvi-lo, e a partir disso acaba tomando algum tipo de atitude que pode ser com que não seja aquilo que resolveria o problema a longo prazo, né? Não necessariamente resolveria o problema, mas seria algo que meio que tiraria o problema da sua vida naquele momento de forma rápida. E é justamente por isso, né, que existe um grande tabu que a sociedade vê pelo suicídio, porque até mesmo hoje em dia, com tanta informação, tanta coisa, o suicídio aumentando taxas cada vez mais, ainda existe uma grande crença de que o suicídio está necessariamente ligado com alguma doença mental, como depressão, ansiedade. Só que a gente vê que a maioria dos casos não necessariamente tem que estar ligado com isso, né? E que o suicídio, ele na verdade, ele está ligado a algum momento de estresse, alguma situação ali de pressão, em que para algumas pessoas pode durar mais ou menos e que naquela situação ela se sente meio que na necessidade de aliviar aquela pressão que ela está sentindo. Seja no caso de cobranças sociais, seja no caso, igual o Lucas falou, de bullying. A gente vê muito caso de, por exemplo, términos, né, de relacionamento, em que a pessoa acaba vendo o suicídio meio que como uma última saída dela ali, né? Ela não consegue enxergar outros caminhos, então ela não está cometendo ali o suicídio para fugir, né, das responsabilidades dela, para fugir do que ela está sentindo, que é o que acaba muito sendo visto pela sociedade, né, e que contribui para esse tabu, que é muito visto, por exemplo, em algumas crenças religiosas, né, que acabam vendo a pessoa que comete suicídio meio que como uma pessoa fracassada, né? Uma pessoa que tentou ali fugir das suas responsabilidades. Ela não aguentou a pressão que ela estava sentindo e tentou sair meio que, como dizem, né, pelo jeito mais fácil.
Só que a gente sabe que não é assim que está funcionando e que é justamente por isso que está ficando cada vez pior, porque o mundo está ficando cada vez mais acelerado, as pressões estão acontecendo em pessoas cada vez mais jovens que não estão preparadas para lidar com aquilo que está sendo, que está ali pressionando elas, né? E que é por isso que, por mais que cada vez o suicídio ele seja cada vez mais estudado, cada vez mais existem tentativas de prevenir ele, o que o mundo está se tornando e o que o mundo está evoluindo tem contribuído cada vez mais só para que aumente os casos de suicídio. Inclusive, dentro disso que o Gabriel falou, dentro da própria sociologia, né, o Emile Durkheim vai citar 3 tipos de suicídio que estão associados a essas próprias causas, né? E a partir disso, ele define o suicídio em 3 tipos: suicídio egoísta, altruísta e anônimo. O suicídio egoísta é esse que a gente mais está acostumado, é aquele no qual o indivíduo ele não consegue se sentir parte integrante do meio ou do grupo social que ele convive. Então o indivíduo ele se sente sozinho, ele se sente fora, né? Ele se sente longe daquilo que ele está acostumado a ver, né? E a partir disso ele é levado a cometer algum tipo de ato suicida. Então ele, pela essa ausência de pertencimento na sociedade, por essa ausência de percepção de que ele faz parte de algo maior, ele realiza esse ato suicida. O segundo tipo, que seria o suicídio altruísta, é aquele que está associado, por exemplo, a um suicídio cultural, que eu já tinha citado anteriormente com relação aos pilotos kamikaze, por exemplo, né? Então, é um suicídio que está associado a um dever de fazê-lo, né? De entender aquele suicídio como parte de algo maior do que ele, de levar esse suicídio para um lado de que ele precisa fazer aquilo para contribuir com um futuro melhor, com um algo maior, e isso que vai ser associado ao suicídio altruísta, né? E além desses dois, existe também um suicídio anômico, que é aquele que está muito associado à questão da anomia social. O que é aquilo? É um grande caos, né? É a desordem, seria basicamente a ausência de regras na sociedade. Isso acontece, por exemplo, quando os governos declaram o estado de sítio, né? Isso aconteceu muito na questão do Brasil República. E esse suicídio anômico ele vai estar associado, por exemplo, a uma ausência de regras na sociedade, de modo que o indivíduo ele perde a ambição, ele perde a esperança. E dentro desse contexto, principalmente, a gente pode citar as crises econômicas, a gente pode entender essa questão da pandemia do Covid como uma boa época para a realização do suicídio anômico, porque muitos comércios quebraram, muitas pessoas perderam seus empregos, né, perderam muitas das coisas que elas possuíam já, por exemplo, casa, bens materiais de modo geral, e tudo isso pode funcionar como gatilhos para que esse suicídio anômico aconteça. E é importante citar também que é observado que ele se manifesta de forma diferente dependendo da faixa etária da pessoa, né? Fazendo uma relação com o contexto da pandemia que a gente está vivendo, é observado que em crianças e adolescentes a principal causa de suicídio seria essa que o Lucas falou, né, da questão do bullying, da exclusão social, que nesse contexto de pandemia isso é aumentado, né, porque a criança, né, um adolescente que já era sozinho, né, que não tinha muitos amigos na escola, que não tinha alguém para conversar no recreio, no contexto de pandemia, aqueles poucos amigos que ela tinha de confiança estão ainda mais afastados, né, então essa pessoa ela se sente ainda mais sozinha e ainda mais sem esperança de mudança, né, de algo bom que vai acontecer na sua vida. Em relação aos adultos, a principal causa seria a questão socioeconômica, né, aquela pessoa que está muito sobrecarregada, né, com um emprego que não lhe dá sustento ou muitas vezes desempregada, né, e no contexto de pandemia é observado também que essa questão do desemprego, né, da dificuldade econômica da pessoa não conseguir se manter sua família, isso é agravado também, né, e outra faixa etária que seria a questão dos idosos, né, que os idosos eles são muitas vezes abandonados, né, abandonados por parentes, né, por amigos, e na questão da pandemia isso fica ainda mais evidente, né, porque os idosos eles sendo um grupo de risco, eles ficam ainda mais isolados, né, os familiares distantes que não tinham o hábito de visitar ele visitam ainda menos, né. E isso é um agravante muito grave para essa questão do suicídio nos idosos, né? Uma questão que o Lucas falou foi dos tipos de suicídio, o suicídio egoísta, onde a pessoa não tem mais a sensação de pertencimento. Uma das formas de se evitar esse tipo de suicídio é disponibilizar para essa pessoa que ela possa ter uma conversa com alguém, que ela possa trocar algum tipo de ideia. Então,
o Programa de Prevenção ao Suicídio adotou a seguinte política nas UBS. Quando uma pessoa chega com esse tipo de problema na UBS, ele tem que marcar uma consulta para depois sim ele conversar com o médico sobre os problemas que ele tem. Então, o Programa de Prevenção ao Suicídio formulou o seguinte, que essas pessoas que chegam com esse tipo de problema na Unidade Básica de Saúde são atendidas com um caráter de urgência. Então, essas pessoas não precisam marcar uma consulta para que possam conversar com o psicólogo, e isso muitas vezes é um fator que auxilia nesse tratamento de prevenção ao suicídio, já que às vezes a pessoa chega lá naquela UBS, pede para que ele possa, chega lá, vai consultar, né, vai pedir a consulta, e depois desse tempo que passa, a consulta é marcada, sei lá, nos próximos 15 dias, então depois desse tempo que passa, a pessoa acaba se desmotivando, não querendo ir na consulta. Então essa urgência, essa rapidez no tratamento é importante para que a pessoa não se desmotive com o decorrer do tempo. E como esse tratamento é feito é muito importante também, né? Porque essa cartilha do Ministério da Saúde, ela coloca que o médico ele precisa realmente ter habilidade de comunicação para se comunicar com essa pessoa que tem essa tendência, né? Então ela coloca alguns pontos, como não duvidar da pessoa, né? Você não achar que ela está mentindo, achar que ela só está fazendo cena, querendo atenção, né? Você acolher a pessoa e a sua família, né? Porque muitas vezes a família também ela fica muito preocupada, né? Até porque, como eu tinha dito, uma pessoa que tentou o suicídio ela é 100 vezes mais propícia a cometer o suicídio de novo, né? Então, essa tentativa de suicídio, como foi dito pelo Thiago, ela é um fator de urgência, né? Não questionar a pessoa, não intimidar a pessoa, né? Você não tentar colocar culpado, tipo, apontar realmente o problema, você tem que apontar a solução, né? Por exemplo, se chega uma pessoa que está lá com tendências suicidas e está desempregado e tudo, e você fica falando para a pessoa, não, mas você tem que arrumar um emprego, não sei o quê, por que você não faz? Sabe? Isso não vai ajudar a pessoa, você tem que fazer uma manobra com ela, tipo assim, evitando, afastando essa questão, para ela parar de pensar nisso e pensar em coisas boas, tipo assim, direcionar ela, falar, olha, mas você pode fazer isso aqui, eu posso arrumar isso aqui para você e tal, né? Você orientar a pessoa e não atacar ela, né? Não intimidar ela, porque aí sim, quando ela for cometer o suicídio de novo, né? Porque é muito propenso isso acontecer, ela vai ficar com repulsa dessa intimidação, né? Ela vai ficar com medo de ser julgada depois disso, né? Então provavelmente ela vai tentar uma forma mais agressiva, né? Porque muitas vezes a pessoa elas tentam forma de suicídio que não são muito efetivas, até porque muitas vezes elas não é isso realmente que elas querem fazer, né? Elas só estão desesperadas e não sabem mais o que fazer, não vê nenhuma saída e vê a saída para os seus problemas nisso, né? Então isso é muito importante, né? Você avaliar a questão, todos os fatores que podem ter levado a isso e tentar solucionar esses fatores, né? Inclusive, Arthur, dentro da sua fala e daquilo que o Thiago tinha comentado, é interessante a gente ver que as pessoas que tentam com suicídio, elas, na grande maioria das vezes, elas vão estar pedindo socorro. Então são pessoas que vão estar mais afastadas daquilo que a gente chama de grupo social. São pessoas que muitas das vezes podem se tornar agressivas ou podem se tornar reprimidas, né? Às vezes não conversam com ninguém, ou quando conversam se tornam mais agressivas, atacam aquelas pessoas, né? Não necessariamente um ataque físico, mas sim uma conversa um pouco mais agressiva, né? E isso está muito associado também à questão da prevenção dos riscos associados ao suicídio, né? Então é nesse momento que a gente percebe esse tipo de atitude de alguma determinada pessoa que a gente tem o tempo para meio que fazer com que ela desista da ideia, o que é uma coisa que é possível, né? Então a pessoa que tem esse pensamento suicida, ela, na grande maioria das vezes, ela vai estar pedindo socorro. E é interessante a gente saber que é nesse momento que é mais importante essas ações de prevenção e de tentativa de auxílio dessa pessoa, de trabalho psicológico, de ajuda psiquiátrica, para que ela possa meio que desistir dessa ideia, né? E uma das coisas que também está associada a essas causas do suicídio é aquilo que o Gabriel tinha falado, com relação à questão de como a sociedade, como o mundo está hoje. À medida que as coisas vão evoluindo, à medida que as relações sociais vão evoluindo,
eu consigo ver mais uma predisposição àquilo que o Bauman chamava de sociedade líquida, que é a questão da fluidez, da maleabilidade das relações. As pessoas atualmente, principalmente no que diz respeito às relações sociais, parecem não se importar. Parece que tudo aquilo que está acontecendo é superficial e que as relações estão se tornando cada vez mais superficiais. Isso faz com que a pessoa sinta uma ausência da pertença, sabe? Parece que ela nunca vai estar inserida num lugar em que as pessoas realmente gostem dela e que queiram se aproximar dela pelo bem. Então, essa questão da maleabilidade, da fragilidade das relações sociais, acaba que vai criar uma ausência do sentimento de pertencimento que pode potencializar essa questão do sentimento egoísta, né? E uma prova disso, né, até um filósofo também que fala, né, o Albert Camus, que ele fala que o suicídio ele é, na verdade, a única questão filosófica, a questão filosófica mais importante e é que é mais deixada de lado. Porque, segundo ele, antes de você querer raciocinar sobre qualquer coisa, o que é a vida, o que é Deus, o que tem depois da morte, você deveria julgar primeiro se a vida, para você, ela merece ou não ser vivida. E que essa que, na verdade, é a única e fundamental questão filosófica, né? Que se você conseguisse responder e conseguir julgar que a vida, nessa sua filosofia, na filosofia individual, né, de cada um, ela merece ser vivida, você vai conseguir, a partir do momento que você entender isso do seu ponto de vista, você conseguiria muito mais enfrentar os problemas que vão aparecendo sem ter mais tendências suicidas, né? E isso a gente pode relacionar muito com a falta de comunicação, né? Nesse sentido, em todo o sentido do mundo, né? Cada vez que ele vai se tornando mais globalizado, mais acelerado o ritmo das coisas, parece que a comunicação ela vai deixando mais de lado a ponto da gente meio que perder a capacidade de comunicar com nós mesmos, né? De não conseguir fazer esse julgamento para nós, para conseguir decidir como chegar nessa conclusão filosófica, né, da vida merecer ser vivida. E a questão dessa comunicação, principalmente no fato do suicídio, ela chega tanto ali no âmbito de falta, né, de dificuldade de você conseguir agir contra isso, né, de prevenir, que existe ainda no mundo a grande maioria dos países que são não contra, né, mas que não veem o suicídio ainda como uma forma de doença ou algo que possa ser prevenido, né, mas que eles enxergam ainda aquela pessoa que comete suicídio como um ato vergonhoso, né, uma pessoa fracassada que tentou desistir da vida, desistir dos problemas. E tanto é esse problema que nos dados, né, da própria Organização Mundial de Saúde, da OMS, ela fala que os dados que são entregados para ela de taxas de suicídio não são confiáveis e que cerca dos 172 países que são membros da OMS, somente 60 deles enviam informações que podem ser confiáveis sobre o suicídio, né? Só que o que acontece nesses outros 112 países que a informação não é tão confiável, é onde ocorre 78% de todos os suicídios do mundo, né? Então só nisso você já vê como que a falta de uma comunicação global, né, sobre esse problema que tem só aumentado cada vez mais e não tem sido discutido, tem sido deixado de lado, só vai piorar até chegar em um ponto que a gente não vai ter mais escolha a não ser obrigado a discutir sobre esse assunto, né? Mas aí já vai ser meio que pelo caminho mais difícil, né, que a gente está tomando. Essa questão desse modo de vida, né, da nossa sociedade, né, como o Lucas tinha colocado essa questão, essa teoria do Bauman da modernidade líquida, isso é relacionado também com uma teoria de outro filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que ele coloca a teoria da sociedade do desempenho, né, que seria basicamente uma sociedade que almeja unicamente o sucesso empresarial, né? Então ela coloca um modo de vida altíssimo, né? Um modo de vida luxuoso que obriga as pessoas, por meio de propagandas, tendências dos seus grupos sociais a seguirem esse modo de vida, e muitas vezes elas não conseguem, né? Porque é uma coisa que é restrita a uma minoria da população, e a maioria da população que não consegue ter esse modo de vida, ela acaba se
se estressando demais no trabalho, se sobrecarregando, né, para tentar alcançar um padrão de vida mais alto, né? E isso é extremamente estressante para a pessoa, né? E até mesmo para a sociedade como um todo, porque a pessoa ela se sente muito frustrada simplesmente por não ter o que as outras pessoas têm e não conseguir ter isso de jeito nenhum, né? Não vê uma evolução no seu trabalho, né? A pessoa acaba ela ficando insatisfeita, né? Então ela acorda todo dia não querendo trabalhar, não querendo acordar, né? E isso é muito impactante, também é um fator de risco para essa questão, né? Inclusive, dentro disso que o Arthur falou, com relação a essas teorias mesmo de sociólogos e filósofos, tem um artigo publicado no ano de 2017 pela UERJ, né, no caso a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que cita a depressão e outras doenças relacionadas, como por exemplo a ansiedade, como a principal causa de suicídio entre pessoas de 15 e 29 anos no Brasil. Então isso está muito associado a essa questão da sociedade do desempenho, né? Porque parece que cada vez mais com as evoluções tecnológicas e a questão principalmente dessa tentativa que a gente percebe atualmente, principalmente nas redes sociais, de demonstrar serviço, de demonstrar trabalho, né? As pessoas postam com relação à realização de atividade física, a realização de trabalho, sucesso no trabalho, sucesso no emprego, viagens, né? Questão propriamente de adquirir bens materiais. Isso está diretamente relacionado a um peso na consciência, principalmente de pessoas que estão mais dispostas a essa condição, que vai gerar, então, essa questão da ansiedade, aquela sensação de que parece que a pessoa não é suficiente, parece que a pessoa não consegue chegar onde ela queria chegar, ou ela não está onde ela deveria estar, né? E associado a isso também existem diversas outras causas que esse artigo cita, como, por exemplo, o próprio bullying, que já foi citado, né? E, inclusive, a violência sexual e a violência doméstica, que estão entre as duas maiores taxas de suicídio relacionados a pessoas do sexo feminino. Então, tendo em vista isso que os integrantes do grupo falaram sobre a liquidez nas esferas de relações sociais, e além disso, tendo em vista as pressões que a sociedade faz no indivíduo, como agravante para o suicídio, uma das maiores armas no âmbito da medicina que nós vamos ter para que ocorra essa prevenção é essa medicina preventiva, né? Essa prevenção primária. Então, o compromisso, a sensibilidade do médico, a preocupação que ele vai ter com o paciente vão ser muito importantes para que o paciente se abra com o médico, para que ele fale quais são os problemas dele, para que o médico possa fazer um encaminhamento dele, para que as ações de prevenção ao suicídio possam ser aplicadas de maneira efetiva. Então, essa comunicação humanista do médico acaba sendo um fator chave nessa prevenção contra o suicídio. Então, essa foi a nossa análise, né, sobre o suicídio. E com sua relação à comunicação, a gente pode concluir que, com base em todos os estudos que nós fizemos, né, nós percebemos 3 tipos de comunicação fundamentais para o suicídio, né, para ajudar na prevenção, ao combate do suicídio e na ajuda das pessoas que têm essa tendência suicida, que seria pelo caso da comunicação com o indivíduo, né, como o próprio dado da OMS que eu tinha citado, que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos com o simples ato de uma comunicação com algum parente, com algum profissional. A outra comunicação seria a comunicação mais global, né, uma comunicação mais geral, de que países, estados, organizações têm que colocar o assunto mais em tópicos para acabar com o tabu, porque você não vai conseguir promover uma comunicação individual para tratar cada indivíduo se, enquanto tudo isso, o resto do mundo ainda tem um tabu contra o suicídio, ainda vê o suicídio como uma pessoa fracassada tentando desistir dos seus problemas. Dessa forma, não vai progredir de maneira alguma. E outro tipo de comunicação que não é nem um pouco trabalhado e que é esquecida nos dias de hoje é a comunicação pessoal, que a própria pessoa ela tem que ter com ela mesma, né? A própria pessoa ela tem que conseguir comunicar com ela mesma para decidir o que ela quer, porque nós meio que nascemos e fomos jogados no mundo que a gente tem nossas opções de tarefas e nós temos que realizar elas,
mas a gente nunca se perguntou se é realmente o que a gente queria estar, se é o que deixa a gente feliz, se é o que nos dá uma sensação de que a vida está merecendo ser vivida, né? Então, essa comunicação, ela também é fundamental e é provavelmente a mais esquecida quando se fala sobre o tema suicídio. Nessa foi a nossa visão. Queria agradecer a atenção de todos e é isso.